Você já sentiu que queria ser tudo, mas agora sente que não é nada? Já olhou para sua vida e pensou: onde foi parar aquele sonho todo que eu tinha? A verdade é que muita gente vive esse luto invisível. O luto por tudo o que não aconteceu. E o pior é que ninguém fala sobre isso. Imagine uma criança. Ela está sentada no chão da sala, cercada por pedaços de papel, lápis de cor, brinquedos desmontados, mas em sua mente, aquilo tudo são ferramentas de um universo que só ela entende. Ali naquele canto da casa, ela não está simplesmente brincando. Ela está criando mundos. Hoje ela é astronauta, amanhã vai ser cantora, depois cientista, um jogador de futebol famoso, depois um super-herói que salva todo mundo e ainda sorri no final. Ela não conhece o fracasso. Ela não pensa em boleto, em produtividade, em plano de carreira. Ela só sente, e nesse sentir, ela é inteira. Agora, pense nessa mesma criança, mas desta vez, anos depois. Ela está sentada de novo. Só que agora não há papéis nem sonhos. Só o celular na mão, o feed girando sem parar, e uma sensação surda de estar ficando para trás. Ela ainda tem lembranças daquela euforia de querer ser tudo, mas agora o que sente é só um aperto no peito, como se tivesse falhado com algo sagrado, como se tudo o que poderia ter sido tivesse escapado. Talvez essa criança seja você. Talvez você tenha crescido com muitos sonhos e agora sente que ficou só assistindo a vida passar. Não por falta de esforço, mas porque, de repente, o mundo foi ficando grande demais. E você, pequeno demais. Esse vídeo é para você, porque existe uma dor que quase ninguém fala. A dor de quem já sonhou com tudo e hoje sente que não é nada. Você já parou para pensar que talvez o maior peso que você carrega é o de todas as coisas que poderia ter sido? Vivemos em uma época onde ser só uma coisa parece um fracasso. Se você escolhe uma profissão, dizem que está se limitando. Se tenta se especializar, alguém logo aparece com um vídeo dizendo que você deveria estar empreendendo, criando um canal, investindo, viajando o mundo, aprendendo 3 línguas e ainda cuidando da saúde mental. Você quer ser artista, mas também quer ser estável, quer liberdade, mas também quer segurança, quer ser alguém relevante, mas também quer sumir de vez em quando. O problema é que cada escolha carrega um luto, o de tudo aquilo que você deixou de escolher, e isso paralisa. Porque quanto mais opções você tem, mais medo sente de escolher a errada. O psicólogo Barry Schwartz chamou isso de paradoxo da escolha. Na teoria, mais opções deveriam nos deixar mais livres. Na prática, elas nos afogam na ansiedade de não saber para onde ir. E então, você fica parado. Carl Rogers dizia que a maior necessidade do ser humano é ser aceito como ele é. Mas como se aceitar, se você nem sabe quem é? Se você tentou ser tudo e hoje sente que não é nada? Sartre, o filósofo existencialista, dizia que estamos condenados à liberdade. Porque sim, somos livres para escolher, mas também somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos ou deixamos de fazer. E isso dói, porque enquanto você tenta escolher entre ser escritor, designer, advogado, nômade digital ou qualquer outro rótulo bonito, o tempo vai passando. E a sensação de que você ficou para trás vai crescendo. E então você começa a se perguntar: será que eu escolhi mal? Ou será que eu só me perdi tentando ser tudo ao mesmo tempo? Mas calma, porque ainda tem muito a ser dito. Quando somos adolescentes, somos bombardeados por frases que, na superfície, parecem lindas. Siga seus sonhos. Você pode ser o que quiser. Nada é impossível para quem acredita. Essas frases são ditas por professores, comerciais, filmes da Disney, influenciadores, até pelos nossos pais. E elas colam. Mas poucas pessoas falam o que vem depois. Ninguém te diz o quanto dói tentar e não conseguir. Ninguém te prepara para a frustração de se dar 100% e mesmo assim não ser escolhido. Ninguém fala que nem todo sonho vira realidade e que às vezes você vai mudar tanto que nem vai se reconhecer naquele sonho antigo. A adolescência nos vendeu a ideia de que basta acreditar, como se o mundo fosse um campo neutro, justo, meritocrático, mas a vida real é feita de limites, circunstâncias, tempo.
Às vezes você era bom, só estava no lugar errado, ou era o momento certo. Mas você ainda não estava pronto, e aí vem o choque. A primeira vez que você sente que falhou, o vestibular que não passou, o canal que não cresceu, a música que ninguém ouviu, o currículo ignorado, o namoro que acabou quando mais parecia promissor. E naquele momento, algo dentro de você racha. Jean Piaget falava sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo. Um deles é quando a criança começa a entender que nem tudo gira em torno dela. Mas o adulto também passa por um estágio parecido, quando percebe que nem todo esforço será recompensado e que o mundo não está esperando que você brilhe. É um ponto de virada silencioso. Você não desiste de uma vez. Você só vai silenciando. Sonha um pouco menos, arrisca um pouco menos e começa a dizer para si mesmo: talvez eu não fosse tão bom assim. Mas e se o problema não fosse você? E se você só tivesse acreditado demais em promessas rasas e agora precisa aprender um outro caminho, mais lento, mais real, mais seu? Existe um tipo de luto que ninguém te ensina a viver. É o luto por tudo aquilo que não aconteceu, pelos amores que não vingaram, pelos projetos que não saíram do papel, pelo curso que você não conseguiu terminar, pela pessoa incrível que você achou que se tornaria, mas que por algum motivo ficou pelo caminho. É o luto do e se? E se eu tivesse insistido mais? E se eu tivesse escolhido diferente? E se eu não tivesse medo? Esse tipo de dor é sorrateira e vai se acumulando nos pequenos silêncios do seu dia, naquela conversa que você evita, naquele hobby que abandonou, naquela ideia que nunca teve coragem de compartilhar. Carl Jung dizia que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. E muitos de nós passamos a vida negando essa dor. Fingimos que está tudo bem. Rimos nas fotos, batemos ponto no trabalho, dizemos que a vida é isso mesmo. Mas, por dentro, há uma voz dizendo: você prometeu tanto a si mesmo, e agora olha só para onde chegou. Essa dor é tão invisível que, às vezes, nem sabemos nomeá-la, mas ela se manifesta no cansaço sem motivo, na irritação constante, no sono que não vem, na sensação de estar desconectado da própria existência. É o que muitos psicólogos chamam de incongruência existencial, um desalinhamento entre quem você é, quem você mostra ser e quem você queria ter sido. Você olha para trás e sente que foi deixando pedaços de si em cada renúncia, e hoje não sabe mais quem sobrou. Nas palavras do poeta Charles Bukowski, o problema é que você acha que ainda tem tempo. E essa frase dói, porque ela é verdadeira demais. Mas e se eu te dissesse que ainda há um jeito de reencontrar essa parte perdida de você? Aquele momento brutal em que você percebe que está só assistindo a vida passar, mas não sabe mais como voltar a participar dela. Tem dias em que tudo parece em câmera lenta. Você acorda, pega o celular, vê as mesmas fotos de sempre, os mesmos stories. Gente viajando, empreendendo, casando, se mudando, vivendo. Enquanto você só observa, como se estivesse trancado do lado de dentro de si mesmo, olhando a vida acontecer lá fora. Essa é a sensação de quem está parado, não no corpo, mas na alma. Você vai trabalhar, estuda, paga contas, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro é como se tivesse congelado no tempo, como se estivesse apenas sobrevivendo, mas não vivendo de verdade. Esse sentimento tem nome: alienação existencial. E embora pareça um termo distante, ele é mais comum do que parece. A série BoJack Horseman retrata isso com perfeição. O personagem principal, um ator fracassado de uma antiga série de sucesso, vive uma rotina de excessos e crises. Por fora tem fama, dinheiro e liberdade, mas por dentro é um poço de arrependimento, vazio e auto-engano. Em um dos episódios mais intensos ele diz: eu pensei que se conseguisse tudo o que queria, finalmente seria feliz, mas continuo me sentindo vazio. E essa fala ecoa em muita gente. Porque muitas vezes a gente acredita que o problema é o emprego errado, a cidade errada, o parceiro errado. Mas o verdadeiro problema está num nível mais profundo. É a desconexão com quem você realmente é, com aquela versão mais autêntica que foi sendo enterrada aos poucos, sob as exigências do mundo e as decepções da vida.
Ivan Ilitch, no clássico de Tolstói, passa seus últimos dias refletindo sobre a vida correta que levou. E se pergunta no leito de morte: e se toda a minha vida tiver sido errada? Essa é a pergunta que assombra quem sente que ficou parado tempo demais. Mas aqui vem um ponto importante. Essa paralisia, por mais dolorosa que seja, não precisa ser o fim. Ela pode ser o começo de um retorno. Porque mesmo que você não consiga mais ser tudo, como um dia quis, você ainda pode reencontrar aquela parte que te fazia sentir vivo. Feche os olhos por um instante e tente se lembrar. Lembra de quando você não fazia as coisas por obrigação? Você corria atrás de uma bola, criava histórias com lápis de cor, falava com o espelho. Ninguém te pagava por isso. Você fazia porque simplesmente era você. E o mais curioso, naquela época, você se sentia mais inteiro do que agora, mais verdadeiro, mais conectado com o que te fazia sorrir sem esforço. O tempo passou e aquela criança ficou lá atrás, mas ela ainda existe. Ela só foi silenciada por boletos, metas, obrigações e frustrações. Ela ainda sussurra, só que você já não escuta. A psicóloga brasileira Nise da Silveira acreditava profundamente no poder das imagens internas, dos símbolos e da expressão criativa como ponte de reconexão com o verdadeiro eu. Em vez de reprimir, ela incentivava seus pacientes psiquiátricos a desenhar, pintar, modelar, a expressar o que estava preso, porque, segundo ela, as imagens sabem mais do que as palavras. Carl Rogers também defendia a ideia de que todo ser humano tem dentro de si uma tendência natural à realização, ao florescimento. Mas essa realização só acontece quando nos sentimos autênticos, livres para ser quem somos, e não quem o mundo quer que sejamos. Então aqui vai uma provocação. O que te fazia sentir vivo? Antes de te dizerem o que era útil, talvez seja escrever, ou cozinhar, ou plantar. Talvez você desenhava, fazia vídeos, montava coisas. Ou talvez só gostasse de olhar o céu e inventar histórias com as nuvens. Essas pequenas pistas não são bobagens. Elas são mapas. Mapas de volta para casa. No budismo, fala-se muito sobre o retorno ao agora, sobre silenciar a mente que corre atrás do futuro para ouvir o presente. E nesse silêncio reencontrar sua natureza. Não é sobre largar tudo, mudar de país e recomeçar com uma mochila nas costas. É sobre pequenas reconexões diárias. 5 minutos de presença genuína por dia com aquilo que ainda faz sentido. Esse é o primeiro passo do resgate. Não é gritar de volta para o mundo. É sussurrar de volta para si mesmo. Eu ainda estou aqui. E esse aqui pode ser o ponto de partida para reconstruir tudo. Não como antes, mas de um jeito novo, mais calmo, mais real. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa, mesmo que seja fraco, mesmo que pareça distante. Existe uma fagulha. E às vezes, é só isso que a gente precisa para começar de novo. Talvez você não vá mais ser astronauta. Talvez a banda que você sonhou nunca vai subir num palco. Talvez aquele canal que você criou aos 20 tenha sido engolido pela rotina. Mas isso não significa que você fracassou. Significa apenas que você viveu. E viver, às vezes, inclui errar o caminho. Inclui recomeçar tarde. Inclui decepcionar o seu eu de ontem, para finalmente ouvir o seu eu de hoje. O filósofo estoico Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece com você. Ou seja, você pode não controlar o que perdeu, mas pode escolher o que vai construir a partir daqui. E construir não é sobre ser tudo, é sobre ser algo com verdade, algo que seja só seu. Talvez isso signifique fazer uma única coisa, mas fazer bem. Talvez seja escolher um caminho e caminhar sem olhar para os lados. Ou talvez seja aceitar que você vai se reinventar algumas vezes na vida. E tudo bem, mas o mais importante é parar de esperar pela permissão do mundo e começar a se dar o direito de existir com todas as suas versões. No filme As Vantagens de Ser Invisível, o personagem Charlie diz: a gente aceita o amor que acha que merece. Da mesma forma, a gente também aceita a vida que acha que merece. E talvez você tenha passado tempo demais achando que não merece nada, que não está pronto, que está atrasado.
Mas aqui vai uma verdade brutal e libertadora. Ninguém está pronto. Todos estão improvisando. E a vida não é sobre estar no topo, é sobre continuar, mesmo que tremendo. Então, que tal começar pequeno? Uma página, um vídeo, uma conversa honesta, um passeio sem celular, uma manhã sem culpa, uma escolha por dia, feita por você e não pelos outros. No fim, você pode até não ser tudo o que um dia quis, mas pode ser tudo o que ainda importa. E isso já é muita coisa.